É. Se você não passar na OAB, Você é só bacharel. que pega trabalhos... Nenhum trabalho, não pode exercer a atividade de advogado. Você pode ter a carteira de estagiário da OAB, que tem algumas coisas que você pode fazer, mas sempre acompanhado de um advogado que tem a carteira da OAB. Quem Eu puxou o sempre bonde? sonhei em ser delegada, desde criança. Então, eu sabia que eu tinha que fazer faculdade de Direito. A Dani terminou o ensino médio, foi pra faculdade. Eu terminei no ano seguinte e fui pra faculdade. A Daiane demorou uns 3, 4 anos ainda, eu enganei ela, eu já até contei essas histórias em outros podcasts que eu fui. Falei que tava devendo a faculdade, que precisava que ela fosse lá dar uns cheques, que tinha que assinar o contrato. Ela, não, cara, eu assino em cheque, leva, tá devendo? Eu falei, tá ruim as coisas. Chegou lá, era mentira, era a inscrição dela no vestibular e foi de gosto à força, se formou também. Aí a Dani se formou primeiro, eu peguei a carteira da OAB primeiro, mas foi coisa de um concurso antes, ela passou já no próximo, e a Daiane foi a única que passou de primeiraça, né? Abdicou da vida. Ela não é CDF, não, mas ela, quando quer uma coisa, dá medo, viu? Focada. Ó, mas uma parada que eu sempre tive dúvida de direito. Você estuda quantos anos é a faculdade? 5 anos. 5 anos. Aí você se forma e você tem que fazer a prova Da OAB pra você se consagrar advogado. Tem direito de advogar. Se você não passar na OAB, Você é só bacharel. que pega trabalhos... Nenhum trabalho, não pode exercer a atividade de advogado. Você pode ter a carteira de estagiário da OAB, que tem algumas coisas que você pode fazer, mas sempre acompanhado de uma... E assim, é uma prova que não tem disputa. Não é primeiro, segundo, terceiro colocado. É quem passar, passou. Mas é algo muito difícil. A que eu passei, na época, tinha sido a prova mais difícil de todos os tempos. Nos cursinhos falaram que estava equivalente ou superior à da magistratura, a de múltipla escolha. Mano. É muito difícil. Mano. Eu tenho conhecidos que já prestaram 10 vezes e não passaram. Você se preparou bastante ou você, tipo, saiu da faculdade, tipo... Não, crânio? depois que eu saí da faculdade, eu vim prestar 3, 4 anos depois. Então, tive um pouco de dificuldade porque eu fui fazer por fazer, pra ver como que era. Só que antes disso eu fui pra um baile, né? Fui pra uma balada. Saí 6 horas da manhã da balada, a prova era 1 da tarde. Ah, mentira. Ah, no dia porra. da prova. Tinha que acertar 50 questões, acertei 49. Caralho. Gabaritou. Fora aquelas que você fala assim, é essa, e depois você vai repassar, você troca, acerta pela errada. Que bosta. Gente, um conselho pra quem vai prestar a prova da OAB. Não troca a porra da questão, da resposta que você já deu. Deixa o que tá lá, não volta. Você volta, você só troca a errada, acerta pela errada. Aí eu fiz essa, não passei por uma, né? Era 100 questões, tinha que acertar 50 no mínimo, eu fiz 49. Nossa. Aí tive que refazer, aí já tinha mudado, era 80, tinha que acertar 40. Esperou 1 ano pra poder fazer de novo? Não, acho que tem 2. Acho que tem 2 por ano, alguma coisa assim. Eu não lembro, eu fiz já tem 7, 8 anos. Aí era 40, eu passei com 67. Deu de sobra, 27 a mais. Aí na segunda fase eu não passei. Ah, tem segunda 2 fase. vezes. Que difícil, mano. Aí tem outra fase. A outra fase são 4 questões dissertativas e uma petição inicial. Pode ser apelação, queixa-crime, um monte de coisa. Aí eu não passei por 0,25. Você não ficou muito puta, né? Fiquei puta, só que eu fiquei alegre porque tinha mudado. Se você não passasse na segunda, você não precisava voltar pra primeira mais. Você podia fazer a segunda de novo, mais uma vez. Tá. Aí era 6, eu passei com 8,75. Eu era 8,80, eu não passava lá em cima. Eu tive essa luta aí, mas a mãe passou. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side.